Hoje nós vamos falar de mais uma passagem bíblica de difícil interpretação. Os primeiros capítulos de Gênesis são recheados de metáforas, de linguagem figurada. Esse trecho que nós vamos tentar compreender está ligado à formação do povo judeu, do primeiro povo da antiguidade que passou a acreditar em um único Deus. Nós sabemos que quando foi formado o povo que preservaria a antiga aliança, que faria inclusive essa antiga aliança com Deus, ao redor desse povo só haviam costumes, correntes religiosas politeístas, povos dotados dessas correntes que adoravam a vários deuses. Logo, no meio de toda essa situação, com certeza muito desfavorável, Deus suscitou no coração de um homem, Abraão, que ele fosse o pai de um povo que adoraria a um Deus único. Com Abraão começa a formação desse povo. Abraão vai ter Isaac, que vai ter Jacó. E Jacó vai ter 12 filhos, que vão formar cada um deles uma tribo, uma grande família, um clã. Dessas 12 famílias, dessas 12 tribos de Jacó, que na verdade troca de nome, passa a se chamar Israel, das 12 tribos de Israel é formado o povo judeu, o povo que preservou a adoração a um único Deus, a prática do monoteísmo, que não tinha a menor razão de acontecer, a menor razão de surgir exatamente em uma região repleta de povos que adoravam muitos deuses, de povos politeístas. Acontece que existe uma passagem que menciona a luta de Jacó, exatamente o neto de Abraão, a luta dele contra Deus. E mais, além desta luta que parece um pouco impossível, um homem lutar contra o Deus Todo-Poderoso, que é onipresente, onisciente também, além disso ser um pouco impossível, este homem, além de ter lutado com Deus, teria vencido o próprio Deus. Como compreender tal passagem, uma vez que ela é simplesmente absurda se tomada ao pé da letra? Tomou-os e os fez passar a torrente com tudo que lhe pertencia. Jacó ficou só, e alguém lutava com ele até o romper da aurora. Vendo que não podia vencê-lo, tocou-lhe aquele homem na articulação da coxa, e esta deslocou-se enquanto Jacó lutava com ele. E disse-lhe: deixa-me partir, porque a aurora se levanta. Não te deixarei partir, respondeu Jacó, antes que me tenhas abençoado. Ele perguntou-lhe: qual é o teu nome? Jacó. Teu nome não será mais Jacó, tornou ele, mas Israel, porque lutaste com Deus e com os homens e venceste. Jacó perguntou-lhe: peço-te que me digas qual é o teu nome. Por que me perguntas o meu nome? Respondeu ele, e abençoou no mesmo lugar. Jacó chegou àquele lugar Fanuel, porque, disse ele, eu vi a Deus face a face e conservei a vida. O sol levantava-se no horizonte quando ele passou Fanuel, e coxeava de uma perna. É por isso que os israelitas, ainda hoje, não comem o nervo da articulação da coxa, porque aquele homem tinha tocado nesse nervo da articulação da coxa de Jacó. A Bíblia se apodera de muitas histórias populares. Nós já fizemos aqui um vídeo sobre a transformação da mulher de Lote em uma coluna de sal. Da mesma forma como foi feita na narrativa da mulher, aqui a Bíblia, o hagiógrafo, melhor dizendo, inspirado por Deus, se apropria de um elemento cultural que o envolve. Ele se apropria dessa história e coloca nas sagradas linhas, tentando tirar com isso uma grande lição espiritual. O que nós vemos nesta passagem? Que Jacó está lutando com o homem
até que percebe que se trata do próprio Deus. E mesmo vencendo, ele hesita e pede a bênção de Deus para ele. Acontece que o estranho lutador, Deus, o abençoa. E ao final da luta, percebemos que Jacó começa a mancar de uma perna. O próprio versículo 33 vai dizer que deve ser por isso que os israelitas até aquele momento não comiam o nervo ciático. Na verdade, se tratava de uma regra alimentar que não tinha uma base bíblica. Existia uma base dentro da tradição dos israelitas, mas não algo escrito que pudesse confirmar tal regra alimentar. Por isso, tal regra foi incluída neste episódio da luta de Jacó com Deus. Mas o texto ele não quer somente confirmar uma mera regra alimentar, mas dois fatos muito importantes. O primeiro se refere ao nome Israel, dar ênfase ao significado profundo desse nome que designa todo o povo de Deus. E segundo, a importância do local chamado Fanuel, um local muito conhecido pelo povo e que está atrelado às suas práticas religiosas. Fanuel se tratava de um lugar de culto muito conhecido pelos israelitas. No versículo 20 nós percebemos o quê? Que o nome de Israel foi dado pelo próprio Deus. Israel significa aquele que lutou com ou contra Deus, tendo a parceria de Deus ou realmente contra o próprio Deus. No entanto, existe uma outra tradução. Israel, além de ser aquele que lutou com ou contra Deus, seria aquele que viu o próprio Deus. Esta luta aparentemente física que nós estamos vendo aí nestes versículos, na verdade quer dizer o quê? Todos nós que queremos buscar a Deus, vamos com certeza travar uma intensa luta interior contra nós mesmos, contra as nossas paixões, contra o nosso querer, que com certeza não se coaduna com o querer de Deus. Após muita luta, nós sim podemos chegar até Deus e caminhar com Ele. Jacó lutou muito em seu interior para aderir a Deus. E somente através de muita persistência, através de muita luta, é que se consegue aderir a Deus e, consequentemente, ser abençoado por Ele. Só depois de muita luta interior, aquele que quer aderir a Deus, consegue aderir a Deus e ser abençoado pelo próprio Deus. É esse o significado do primeiro elemento espiritual que está sendo enaltecido nesses versículos do capítulo 32 de Gênesis. O segundo se refere à região de Fanuel, como eu já falei, um lugar de culto muito conhecido pelos israelitas. Fanuel é o lugar onde o homem está diante de Deus. Fanuel no hebraico significa rosto de Deus, diante de Deus. Aquele local de culto se chamava Fanuel, pois foi exatamente ali onde Jacó, ao lutar com ou contra Deus, viu o rosto de Deus. Este é o aspecto etiológico dessa narrativa. Que aspecto é esse? É o aspecto que quer indicar que o patriarca Jacó viu naquele local, viu Deus face a face. Ou seja, dá um motivo
a causa pelo qual tal lugar tem esse nome, Fanuel. Então, juntando o aspecto teológico, que é o significado, a importância do nome Israel, a importância da luta contra o nosso eu interior para aderir a Deus e ser abençoado por Ele, é a união desse aspecto teológico e desse aspecto etiológico que dá motivo ao nome do local de culto ser Fanuel, que quer dizer o rosto de Deus, estar diante de Deus, que consequentemente evidencia que o patriarca Jacó viu Deus face a face justamente naquele lugar, que formam exatamente o núcleo dessa narrativa, e não evidenciar que um homem, um simples homem, venceu Deus, derrotou Deus em uma luta física. Logo, tal passagem, ela não é absurda. Ela está apenas repleta de elementos figurados para evidenciar vários elementos espirituais importantes, como a busca a Deus, vencendo o nosso eu interior, os nossos desejos mais profanos e valorizando o lugar de culto que aqui é Fanuel, um lugar de culto muito conhecido pelos judeus da época. Tal passagem, ela está apenas repleta de elementos figurados justamente para confirmar aspectos da religiosidade monoteísta do Antigo Testamento, que no caso aqui tem como núcleo o patriarca Jacó, que é na verdade o pai dos 12 filhos, dos 12 bisnetos de Abraão, que vão formar as 12 tribos de Israel. Bem, gente, se vocês gostaram, deixem o seu like, compartilhem, se inscrevam no canal. Desculpe qualquer coisa, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.